Olá, Paz do Senhor Jesus. Mais uma segunda-feira aqui, iniciando a nossa semana, né? Para a glória de Deus. Mais uma meditação do texto bíblico. Mais uma meditação das Escrituras Sagradas, né? Aprendendo com o nosso Senhor. Ouvindo a voz do nosso Espírito Santo, né? Aquele que habita em nós, aquele que nos convence de todas as coisas, aquele que nos ensina, né? Aquele que nos ilumina, aquele que nos orienta acerca da santa palavra de Deus. Amém? Eu quero iniciar com uma oração e imediatamente daremos início aqui ao meu devocional, né, de uma forma simples, mas eu acredito que a palavra de Deus tem poder, independente do instrumento que Deus utilizar, né, independente da pessoa a quem Ele escolher, né, para compartilhar a palavra. Acredito eu que o Espírito Santo tem poder de atuar com base nas Escrituras Sagradas. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, por esse início de semana na tua presença, que o Senhor continue comigo e com todos aqueles que ouvirão, Pai, esse devocional. Eu coloco diante de ti os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu coração, tudo aquilo que eu sou. Pai, eu me esvazio para que o teu Santo Espírito venha, Senhor, através de mim falar tudo aquilo que o Senhor deseja. Pai, nos ensina, nos orienta, nos conduza, nos perdoa, nos salva. Nos ensina, Senhor, a tua palavra. Coloca, Pai, a tua lei no nosso coração e nos ensina a permanecermos, Pai, na direção daquilo que o teu Santo Espírito nos direciona, e que nós possamos também, Senhor, aprender cada dia mais, te honrando, te glorificando, nos santifica, Senhor, nos regenera, né, nos dá o crescimento espiritual, que nós possamos crescer, Pai, na graça e nesse conhecimento tão profundo da tua palavra. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Isaías, capítulo 37, a partir do verso 14. Nós vamos meditar um pouco aqui a respeito de um rei chamado Ezequias. E Ezequias, alguns capítulos antes, ele foi ameaçado por Senaqueribe, um rei perverso, um rei que fez várias afrontas ao rei Ezequias. Ezequias, um homem da parte de Deus, um homem que obedecia a Deus, começou ali o seu reinado, né, fazendo aquilo que era agradável aos olhos do Senhor, e de repente, num determinado momento da sua história, ele é afrontado pelos mensageiros de Senaqueribe. E muitas vezes nós também somos afrontados por mensageiros do nosso adversário, do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, né, conhecido como Satanás. Só que esse inimigo, ele já foi vencido na cruz do Calvário. E nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos ver a manifestação da glória de Deus nas questões mais impossíveis da nossa vida. Porque muitas vezes, assim como Ezequias, ele teve medo. Só que quando ele é ameaçado por aquelas palavras de Senaqueribe, um rei tão ousado e tão absurdamente arrogante, que ele se achava o maioral de todos os reis, porque ele não conhecia o Rei dos Reis, ele não conhecia o nosso Jesus, ele não conhecia o nosso Deus e Pai, o Senhor Jeová. Então, ele envia mensageiros e ele diz para o povo que eles não acreditassem no rei e no Deus do rei Ezequias. Então ele diz assim: olha, vocês vão acreditar, vocês vão permitir, né, que o rei de vocês, Ezequias, contem mentira para vocês? Vocês vão permitir que Ezequias engane vocês, dizendo que esse Deus vai salvar vocês? Então, quando nós lemos os capítulos anteriores, né, nós vemos a dinâmica dessa história acontecendo. Só que nesse capítulo 37, a partir do verso 14, a narrativa bíblica diz que Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros
e a leu. Ou seja, quando ele recebe as cartas de ameaça, ele não foge da responsabilidade de ler. Ele se inteira ali do conteúdo daquelas cartas e ele sobe à casa do Senhor com as cartas nas mãos e ele coloca, e a palavra diz assim, subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. Ou seja, Ezequias ele recebe a ameaça e ele não finge que nada está acontecendo. Não, ele toma conhecimento daquilo, ele chama a responsabilidade de ter que tomar uma decisão e a decisão que ele toma é a mais acertada. E ele vai à casa do Senhor. A palavra diz que ele subiu à casa do Senhor. E hoje nós devemos subir à presença do nosso Senhor. Porque o véu já se rasgou. Nós não temos mais essa preocupação de termos que ir ao templo, né, como nessa situação aqui. Então ele vai à casa do Senhor. Significa que ele foi buscar a face do seu Deus. E nós precisamos buscar a face do nosso Deus. Em momentos difíceis, em momentos que muitas vezes nós não vemos a menor possibilidade de sucesso, de uma solução favorável a nós. Ainda mais quando o inimigo chega com tantas ameaças, dizendo que o nosso Deus não vai fazer, porque ele quer tirar a nossa fé. Ele quer desestruturar. Ele quer roubar a nossa esperança. Ele quer definhar, né, o nosso coração, no sentido de que nós tratemos a Deus como algo ou como alguém irresponsável que não cumpre as suas promessas. Só que o inimigo ele mente. E Ezequias aqui ele vai buscar a presença do Senhor e ele coloca aquela situação diante do Senhor. E ali ele estende aquela carta contendo inúmeras ameaças. Quantas vezes, né, isso acontece conosco? Alguém vem e fala algo que magoa o nosso coração, que tira de nós a nossa esperança ali por um breve momento, mas nós devemos nos posicionar e imediatamente entregarmos diante de Deus, da presença do nosso Pai, toda aquela situação e contar para Ele, com riqueza de detalhes, tudo o que está acontecendo. Então Deus ele vai agir em nosso favor. E aqui então, olha que interessante, no versículo 16, Ezequias ele faz uma oração e o coração dele estava tão confiante no Senhor que ele começa dizendo assim: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, somente tu és o dono de todos os reinos e toda a terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os seus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ou seja, ele sabia quem era Deus. Ele confiou em Deus. E ele lembra Deus no seu coração de dizer: olha, o Senhor é o Senhor dos exércitos. E às vezes a gente se esquece, né, que Deus é o Senhor dos exércitos, que ele é juiz sobre todo juiz, que ele é rei sobre todo rei, que ele fez céus e terras, que ele nos criou. Esse Deus é poderoso, ele é soberano, ele tem ouvidos que ouvem, ele tem olhos que enxergam. E muitas vezes a gente esquece, né, de declarar essas coisas. E o coração de Ezequias declara, porque era uma verdade absoluta no coração daquele rei. E nós temos que, nos nossos momentos de oração, reconhecer e lembrar: o Senhor é o Deus que me livrou daquela situação. O Senhor é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. O Senhor é o mesmo Deus. E trazer também à memória coisas que Deus já fez na nossa própria vida. Porque Deus só não abriu o Mar Vermelho para Moisés, só não derrubou o gigante diante o Golias, né, diante de Davi. Deus fez muitas coisas na minha vida, na sua vida, e nós devemos lembrar, nós devemos iniciar as nossas orações lembrando da glória de Deus, né? Declarando isso para o inferno ouvir, né? Reconhecendo no nosso coração e verbalizando tudo aquilo que realmente Deus é para nós, e lembrando tudo aquilo que Deus fez. Lembra, Senhor, quando o Senhor me tirou dessa situação? Lembra quando o Senhor me salvou dessa situação? Por que seria diferente agora? E aí nós vamos nos relacionando com esse Deus, né?
expressando a nossa esperança, a nossa confiança nele. Deus é infalível. Ele faz do jeito que ele quer. E aqui então, Ezequias me ensina uma grande lição. Quando nós nos lembramos, nos nossos momentos de oração, de buscarmos na nossa memória tudo aquilo que Deus já fez por nós, automaticamente nós estaremos vivificando em nós a nossa esperança, a nossa fé. Porque o Espírito Santo vai confirmando as coisas, né? E nós precisamos dessa palavra, porque quando o inimigo ele vem nos afrontar, na verdade, ele nos afronta, mas também afronta a Deus, porque aqui ele diz assim, né, que aqui, ó, inclina, ó Senhor, no versículo 17, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve as palavras que Senaqueribe falou para afrontar ao Deus vivo. Então, assim, é lógico que ele temeu por aquelas palavras, mas ele entendeu. Se o inimigo está me atacando, se ele está me afrontando, na verdade, ele está usando a minha vida para afrontar o meu Deus. Porque a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A luta que o inimigo travou contra nós, na verdade, é para afrontar o nosso Deus. E como é que ele afronta o nosso Deus? Entristecendo o nosso coração, fazendo com que nós tratemos a Deus como um Deus qualquer. E ele não é um Deus qualquer. Ele é o único Deus, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas. Só que aqui fica claro que o inimigo ele vem. E ele usa de todos os recursos para abalar nossa fé, para corromper o nosso coração, para nos levar a desacreditar nas promessas que Deus tem, no cuidado de Deus. E quando o nosso coração desanima, nós nos afastamos. Mas nós devemos, em toda e qualquer situação, ainda que as ameaças sejam efetivas, ainda que parece que quando você olha para aquela situação não existe nenhum recurso seu que você possa lançar mão, existe algo que você pode fazer, que eu posso fazer: orar, entrar na presença de Deus e contar para ele: Pai, está acontecendo isso, o meu inimigo disse isso, ele veio me afrontar, ele usou tal pessoa para isso. E nós precisamos ter o discernimento. Porque muitas vezes as pessoas vêm e elas se comportam de uma tal maneira, mas não é ela. Né? É toda uma questão que envolve. Também não vamos espiritualizar tudo, né? Porque tem pessoa que é meio... não anda com Deus e acaba sendo um instrumento mesmo do maligno. Mas independente, nós devemos reconhecer o nosso Deus, todo o seu poder e toda a glória. E nós devemos declarar isso nas nossas orações. Até Jesus nos ensinou, né, a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nós precisamos glorificar esse Deus na nossa oração. E de verdade, lembrarmos, trazermos a memória e falarmos para ele: Senhor, lembra. E nós também lembrarmos de tudo aquilo que Deus já fez, porque quando nós não lembramos e nós não declaramos, nós somos ingratos. Nós não estamos reconhecendo a misericórdia, o perdão, o amor de Deus por nós. E isso vai desanimando. Mas se nós colocamos a nossa esperança em Deus, Ele vai cuidar de nós. E qual é a nossa oração? Senhor, nos ajude a passar por isso. Me fortalece para que eu seja aprovado, para que eu aprenda com essa situação. Né? A nossa oração tem que ser sempre no sentido de crescimento espiritual. Porque muitas vezes a gente ora para Deus nos poupar do amadurecimento. E nós ficamos mimados. Nós não crescemos. E aí aquela situação se repete e nós não tiramos proveito. E vira um círculo vicioso e o inimigo se aproveita disso. Agora, se nós aprendemos a lição, nós detectamos, o inimigo vai ter que mudar os planos. Então, nós vamos fechando todas as brechas. Amém? E seguindo, né, na narrativa do texto, diz que quando Deus ouve a oração de Ezequias, ele fala imediatamente com o profeta Isaías, e Isaías vai até Ezequias confortar o coração. Veja, Deus ouviu aquela oração. Porque Deus ele não rejeita um coração quebrantado, um coração que se humilha, um coração que reconhece que não tem forças para combater o inimigo. Quem de nós
pode combater o inimigo. Apenas Jesus. E ele já fez isso na cruz. Só que até Jesus voltar, nós teremos as aflições desse mundo. E o inimigo vai se valer disso. Para quê? Para nos afrontar. Para nos tentar. Para nos fazer o quê? Desistir. Para nos fazer parar no meio do caminho. Para fazer com que nós passemos a duvidar das coisas de Deus. Porque esse é o plano. É isso que ele quer. Dizer para mim e para você, não acredite nesse Deus. Não confie nesse Deus. Eu, Senaqueribe, já venci várias guerras. Nenhuma nação até hoje conseguiu me derrotar. Você acha mesmo que esse Deus vai querer te ajudar nesse momento? Então, o inimigo ele vem com essas palavras, assim como foi exatamente no caso de Ezequias, a fim de desanimar. Só que Ezequias ele tomou a atitude mais sábia que ele poderia tomar naquele momento. Ele foi orar, ele buscou a presença e Deus ouviu a oração dele. E diz a palavra no versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias. Deus falou com Ezequias e Ezequias compartilhou a palavra de Deus com o rei. E diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Ou seja, veja assim, Ezequias estava orando. Deus ouviu. Deus entregou uma palavra de conforto para o profeta. E o profeta compartilhou. Então é importante nós compartilharmos a palavra que Deus tem falado no nosso coração com o maior número de pessoas, porque o Espírito Santo vai atuar através daquela palavra. E as pessoas serão confortadas, as pessoas serão aliviadas, as pessoas serão curadas, as pessoas serão restauradas, salvas, vivificadas. Entende? E aqui, olha a observação. Deus disse, visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe. Será que as nossas orações têm relatado para Deus, têm levado ao Senhor as questões que nós estamos enfrentando com detalhes? Será que nós estamos dando nomes? Olha, fulano fez isso. Eu pensei assim, a minha opinião é essa, mas eu quero que o Senhor me ensine. Aquela situação parecida, o Senhor agiu assim, eu agi assim. E você vai falando com Deus. Você vai contando, você vai trazendo a sua memória, você vai resgatando na sua memória as coisas que são importantes você colocar diante desse Deus. Porque aqui Deus ouviu a oração específica. Porque era uma situação específica. E muitas vezes a gente faz orações genéricas, Às vezes a gente só chora, a gente não tem palavra, Deus entende o nosso coração. Mas é importante nós superarmos as nossas dores e nos derramarmos na presença desse Deus. E desabafarmos mesmo. O que Deus não gosta de murmuração. Murmurar é reclamar sem motivo. Mas quando você está diante de uma situação e você está ali desabafando com seu amigo, com seu pai, isso não é murmuração. Isso é confiança. Quando você vai ali e coloca todas aquelas questões diante de Deus e fala, Senhor, o Senhor é meu único amigo, o Senhor é o único que me ouve, o Senhor é o único que tem poder para resolver essa situação. Eu estou perdido, meu coração está sofrendo. Eu não consigo pensar, eu não consigo liberar uma palavra, eu não consigo expressar, sonda meu coração. Mas você está colocando diante do Senhor as suas aflições. E Deus vai entrar com providência. E Ele vai fazer aquilo que for melhor para o seu crescimento espiritual. Muitas vezes, Deus não vai fazer exatamente o que nós pedimos. Por quê? Porque às vezes pedimos mal. E se Ele fizer, isso vai trazer prejuízo para nós. Mas se nós confiarmos a ponto de orar e deixar claro para Deus, Senhor, as minhas impressões são essas, eu estou me sentindo assim, mas faz a tua vontade, Deus é fiel. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? E aqui, quando Deus começa a confortar o coração de Ezequias, em relação às palavras de Senaqueribe, ele diz o que ele pensa a respeito desse rei, a respeito de Senaqueribe. E sabe o que Deus pensa a respeito de Senaqueribe? Ele se acha muita coisa, mas ele não é nada.
né? Ele diz assim, olha, você se levantou, você ergueu os olhos com arrogância e você, por meio dos seus servos, me afrontou. Não pense, né? Deus falando para Isaías e Isaías compartilhando com Ezequias, né? Então, assim, resumidamente, o que Deus disse através do profeta para Ezequias, olha, calma, eu sei que esse Senaqueribe é arrogante, eu sei que ele está me afrontando, eu sei que ele se acha muita coisa, mas ele não é nada. Eu ouvi as palavras dele, eu ouvi as ameaças, eu vi tudo o que ele fez. Eu vi. Fica tranquilo. Eu vou entrar com a provisão. Porque é contra mim que ele vem. Quando ele atinge o meu povo, quando ele vem contra o meu povo, é a mim que ele afronta. E aqui então, né, Deus ele deixa claro que tudo aquilo estava acontecendo. No versículo 26 diz assim a palavra do Senhor: por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas? E que desde tempos remotos já tinha planejado? Agora as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse os montões de ruínas às cidades fortificadas. Por isso os seus moradores estão debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados. Então Deus aqui, o que ele está dizendo a respeito de Senaqueribe? Olha, você fez essas coisas porque eu permiti. Eu já havia planejado essas coisas a respeito de você. Mas isso ele dizendo para Ezequias a respeito de Senaqueribe. Amém? Então, Deus conforta o coração de Ezequias, dando a sua própria opinião, né, a sua própria visão a respeito de Senaqueribe, porque ele tem intimidade conosco. Então aqui Deus ele não se exime de dizer, olha, sobre essa pessoa a quem você está vindo falar comigo, eu penso isso dela. E pode deixar. Essa situação aconteceu para que você viesse me buscar, para que você viesse aprender, para que você viesse depender mais de mim. E Deus ele tem o jeito dele, né, de nos disciplinar, de nos aprovar, né, de sondar o nosso coração, saber onde está a nossa fé verdadeiramente, e a forma também como nós avaliamos as situações. E ele conversa conosco, né, ele expõe aquilo que ele pensa, ele também abre o coração dele para nós. E aqui é o que ele faz através do profeta e também através da palavra para nós hoje, né? Nos dias de hoje, que não temos mais Isaías, que não temos mais Jeremias, nem Ezequiel, mas Deus continua falando. Basta estarmos atentos. Então, ele diz que ele vai tomar providências em relação a Senaqueribe e que essa situação não vai ficar assim, porque ele entendeu a afronta desse arrogante, desse rei que pensa que é muito, mas diante de Deus, quem é alguma coisa? Ninguém. E Deus resiste ao soberbo. Então, o zelo do Senhor dos Exércitos por nós é algo que é para sempre. E aqui nessa passagem fica claro que Deus entra com providência e ele humilha a Senaqueribe. Porque apesar de Deus ter exaltado Senaqueribe, quando o coração desse rei começa a oprimir o povo de Deus, Deus não vai aceitar isso, né? O inimigo ele tem um coração extremamente obstinado e ele quer nos destruir a qualquer preço. Só que Deus sabe disso. Então, quando nós entramos na presença de Deus e nós colocamos diante dele as nossas agonias, as nossas tristezas, os nossos medos, porque é natural, né, termos medo, Deus ele entra com providência. E ele vem, né, em nosso favor e ele derruba os nossos inimigos. E Jesus ele já fez isso na cruz do Calvário. É lógico que o inimigo ele ainda está solto, né, porque o fim das coisas ainda não se cumpriram totalmente. Nós estamos aguardando ainda a vinda do nosso Jesus Cristo, né? Nós estamos aguardando o retorno dele, o arrebatamento da igreja. Então o inimigo ele não tem muito tempo e ele quer de todas as formas
corrompeu o nosso coração. Por isso ele faz essas coisas, aplicando esse texto nos dias de hoje. O inimigo ele continua por aí, atormentando o nosso pensamento, né? Usando pessoas para falarem coisas, para tomarem atitudes, né? Mas a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar, a gente tem que buscar a face do Senhor e colocar diante dele. Não é falar com as pessoas, não é ficar desabafando nas redes sociais, é falar com o próprio Deus, aquele que tem poder para resolver toda a situação. Porque ele está vendo, ele é onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas falarmos para ele é um sinal de confiança, é um sinal que gostamos, né, de manter relacionamento com ele. E aqui diz que um anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens dos assírios. E ali foi uma destruição, né, absoluta. E o povo de Deus teve descanso, né, porque o inimigo foi destruído. E Senaqueribe fugiu, é óbvio, né? Porque cadê toda aquela arrogância? Cadê todas aquelas palavras de ameaça? Quando Deus, com apenas um anjo, né, fez todo o exército dele perecer. Cadê essa força toda de Senaqueribe? O inimigo daquele grande dia também. Cadê toda aquela força? Se nós vencermos, se nós permanecermos, se nós nos dedicarmos dia após dia, né, crendo nessa palavra, nessa promessa de vida eterna, nessa promessa de salvação, de justificação pela nossa fé e pela graça, naquele dia também vai acontecer isso aqui. Só que Satanás não vai fugir. Ele vai ser destruído totalmente. Ele não vai ter rota de fuga, porque ele já está derrotado, né? Só precisa Jesus voltar, com ele reinaremos e todo o império das trevas definitivamente será destruído para sempre. Isso é muito lindo e a gente tem que pensar nisso. Por isso, crendo nessas coisas, né, nós vamos avançando para o alvo, que é Jesus Cristo, que é o nosso Deus, que é o reino dos céus, e nós vamos compartilhando a palavra, nós vamos distribuindo para as pessoas essa palavra de esperança, para que vidas venham ser edificadas e num momento difícil elas possam ter a lembrança dessa palavra, porque eu compartilhei, porque você compartilhou. E aí o Espírito Santo vai fazer com que ela se lembre. Lembra daquela história sobre Ezequias? Quando o inimigo fez várias ameaças e Deus tomou providência? Por que você está com medo? Então, quando nós temos conhecimento da palavra, o Espírito Santo nos traz à memória os feitos notáveis de Deus. E nós vamos ali alimentando o nosso espírito, vamos fortalecendo a nossa esperança e vamos vencendo um dia após o outro dia. E isso é maravilhoso, porque essa palavra se renova, ela é viva, ela é eficaz, ela sonda os nossos corações, ela nos cura e principalmente ela transforma a nossa vida. Então diga ao fraco, eu sou forte. Porque as coisas de Deus é assim, é um mundo de ponta cabeça. Porque só Deus explica. Mas nós confiamos nele, porque confiamos e cremos na santa palavra, é que vivemos com esperança. E nenhuma afronta do inimigo, nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer, porque Deus é aquele que cuida de nós. E ele vai nos conduzir até aquele grande dia. Ele se responsabiliza se nós estivermos nele. Ele se responsabiliza. E aqui, para concluir, Senaqueribe ele volta para Nínive, a cidade dele, né? Só que um belo dia ele estava adorando, versículo 38 diz assim: certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, os seus filhos o mataram à espada. Depois fugiram. Então veja, ele fez tantas ameaças, né? Ele se considerou tão forte, tão poderoso, né? Tão indestrutível, tão inabalável, que ele conseguiu fugir. Mas olha o destino trágico, morto pelos próprios filhos. E Jesus nos ensinou sobre isso, né? De pais que se levantariam contra filhos e filhos contra pais,
E isso não mudou, né? Continua acontecendo. Por quê? Porque quando nós não temos uma família estruturada na palavra de Deus, é filho matando pai, pai matando filho, mentira prevalecendo. Porque quem não está em Deus vive em trevas, debaixo de mentira, de engano. Isso é muito triste. Mas que nós possamos ficar com essa palavra, que nós possamos colocar nossa esperança nesse Deus que tudo ouve, que tudo vê e que tem providência, e que quando não está nas nossas mãos, né, a solução de algo que às vezes nos assombra, nos tira a noite de descanso, né, nos tira o sono e nos deixa instáveis emocionalmente e aflitos, né? Esse Deus pode todas as coisas e essa palavra ela pode nos consolar nesses momentos de angústia e de tristeza e às vezes de agonia. Então vamos meditar nessa palavra, vamos confiar nela e vamos buscar a face do nosso Deus sempre, porque Ele tem providência e Ele sempre cuida de nós e é Ele quem vai nos conduzir até aquele grande dia, quando Jesus voltar para nos resgatar e para nos arrebatar, né? E estaremos com Ele eternamente. Amém? Fica com essa palavra no seu coração. Deus te abençoe.